tudo bem? Como vão vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Direito de Família Atual. Hoje estou aproveitando um tempinho para gravar um material e deixar para vocês. Gente, hoje eu quero conversar com vocês a respeito daquelas situações com relação aos pais que não têm a guarda. O pai ou a mãe que não tem a guarda. E quando eu falo aqui com relação à guarda, pelo amor de Deus, me entendam. Pode ser o pai, pode ser a mãe, porque eu recebo muito comentário de homens no canal dizendo: a senhora só fala das mulheres que estão com a guarda. Não, eu sempre faço uma ressalva, gente, homem e mulher. Então vamos tratar aqui hoje daquela pessoa que não está com a guarda. Ela não está com a guarda, mas perante a lei continua mantendo o poder familiar, que é o direito com relação aos filhos, certo? Então, alguém, por exemplo, o pai está com a guarda, a mãe tem o direito de visita. Só para a gente mudar um pouco e vocês não ficarem bravos comigo, tá bom? Nessa situação, aquele que não detém a guarda, aquela que não detém a guarda, tem o direito de visita. No nosso exemplo aqui, a mãe. Digamos que a mãe saiba que a criança está numa determinada situação de risco, que existe problema com a companheira do ex-marido, que o lugar onde eles moram é muito perigoso, que a criança está sendo deixada em situação de risco. Ou, pior, como no caso da pergunta que eu recebi na comunidade. A mãe tem a guarda, o companheiro dela extremamente violento. Em razão disso, a mãe foi colocada pela justiça num abrigo de proteção à mulher que sofre violência doméstica, e a filha deles está junto com ela. O pai pergunta: posso pedir a guarda, doutora? Tenho chance de conseguir essa guarda para mim? Gente, é tão sério, é tão grave o que eu vou falar para vocês, que eu achei assim, que já mandei a resposta para a pessoa, mas eu entendi que valia a pena fazer um vídeo falando sobre isso para vocês. Em primeiro lugar, toda vez que a gente fala sobre criança, a gente fala daquela parte numa família, daquela parte mais indefesa, que muitas vezes não tem dó, não tem voz, que sofre calada, ou às vezes mesmo que esperneie, mas ninguém vai ouvir, ninguém está nem aí com ela, né? E que se não houver alguém que efetivamente tem uma determinada preocupação e diga: eu vou buscar os seus direitos, eu vou te defender, eu vou tirar você dessa situação de risco, essa criança vai definhar e pode até acabar morrendo, como a gente tem visto diversos casos na televisão. E o que eu acho bacana nesse trabalho que eu faço aqui no canal com vocês é o fato de eu poder falar o que eu penso dentro daquilo que eu estudei, dentro daquilo que eu milito no meu dia a dia e no que eu acredito como pessoa, como esposa, como mãe, como advogada e como uma criança que eu também já fui. Né? Criança essa de pai e mãe separada. Então eu sei exatamente toda essa dinâmica, não estou aqui de graça, né? Eu sei exatamente sobre o que eu falo. Então, gente, é assim: a criança, ela precisa de alguém que olhe por ela. Às vezes a mãe, no nosso exemplo aqui, ela já está sofrendo, está naquele caso assim de ela não sabe mais o que fazer. Imagina essa mãe presa dentro de um abrigo com uma criança, que se ela sair de lá, ela pode ser morta. Aí eu tenho a figura paterna, graças a Deus que eu tenho a figura paterna. Então, se a mãe está trancada dentro de um abrigo com uma criança, eu pergunto: será que a criança está indo para a escola? Será que a criança pode sair para brincar? É claro que não. Eles estão presos, estão correndo risco de vida, ainda que seja provisoriamente, mas é um provisório que a gente não sabe até quando. Muitas vezes esse companheiro está solto, ele não está preso. Então, por isso que a mãe tá ali dentro de um determinado lugar, protegida, porque se ela sair de lá, ela pode ser morta. E obviamente, se ela está com a criança corre risco junto com ela. Então, em razão desse pai ainda deter o poder familiar, ou seja, ele não tem a guarda, mas ele é pai, então a obrigação de amparo, de vigilância, continua sendo do pai. Se a criança pode morar com o pai, por que ela vai ficar dentro de um abrigo junto com a mãe?
né? Mesmo porque eu acredito que essa mãe que está nesse momento, que está passando por essa fase ruim da vida, ela deseja o melhor para o filho dela e ela não quer que nenhum mal aconteça. Então, gente, parece que está mais do que claro que nessa situação o pai não só pode, como ele deve buscar ajudar seu filho, né? Se você tem condição, ou mesmo que um não tenha, eu acho que não sei que condição seria pior do que a criança estar dentro de um abrigo, né? Tirando a questão aí da violência, não sei. Então, é o caso de conversar com um profissional do direito, com um advogado da sua confiança, e pensar de fato na possibilidade de pedir essa guarda pelo que é melhor para a criança. Porque, independente de violência, independente de qualquer coisa, o juiz, quando for definir a guarda em favor do pai, em favor da mãe, ele vai deferir a guarda para aquele que mostrar, naquele momento, que tem melhores condições de ficar com a criança. E aí, eu pergunto para vocês, nesse momento, quem será que tem mais condições de ficar com a criança? É a mãe, que está confinada num lugar com medo, porque ela pode ser morta, ou o pai que não tem a guarda ainda, né? Lógico, quem vai definir isso é o juiz, mas lógico, o pai pode sim, pode, deve buscar o amparo desse filho, tirar essa criança dessa tortura, mesmo porque as ações de guarda, alimentos, visita, a qualquer momento pode ser alterado. Amanhã ou depois a mãe sai desse abrigo, dá a volta por cima, as coisas se resolvem, ela pode retomar, pode pedir judicialmente a alteração dessa guarda sem nenhum problema, né? Apenas o intuito, nesse momento, de visar o que é melhor para a criança, a fim de proteger a própria vida da criança, que é o bem maior, tá bom? É muito triste a gente trazer esse tipo de assunto aqui para o canal. Me comove de verdade, porque eu imagino o sofrimento da mãe em primeiro lugar, que está passando por isso. Eu imagino a tortura desse pai, de não saber o que faz para ajudar, e muitas vezes fica até perdida, por isso que manda pergunta aqui pro canal e a gente responde com todo prazer. Assim, com todo prazer, subentende, com o maior respeito pelo momento que você está falando, e triste por saber que tem uma criança passando por isso, né? E a própria criança em si que está confinada nessa situação, e a gente não sabe que tipo de repercussão esse trauma que a criança está passando agora vai ter, que tipo de repercussão vai ter na vida adulta dessa criança, ou quando for adolescente, quando for de fato adulta, a gente não sabe. Então, se existe essa situação, se existe esse pai, se tem esse pai, cuida da sua filha, né? Vai atrás, vê o que você pode fazer. Se não pode constituir advogado, vá à defensoria pública, vá ao fórum da sua cidade, e lá eles vão indicar um advogado nomeado pelo Estado. Tá bom, gente? Espero que tenha sido útil para vocês, que vocês deem a devida importância a essas questões de guarda, gente, é muito sério, né? Eu vejo, não digo que as pessoas não deem importância, mas eu vejo situações assim que chegam até mim, coisas escabrosas, e quando a gente fala... quando a gente demonstra qual o entendimento da gente, quando a gente demonstra, não, quando eu digo textualmente qual é o meu entendimento, às vezes as pessoas falam, nossa, mas é exagero, será que é tudo isso? Não, não é tudo isso, é pior do que isso, tá bom? Gente, fiquem com Deus, espero que tenha sido útil para vocês. Por favor, compartilhem com alguém que tem algum problema de guarda, é importante as pessoas saberem esse tipo de informação. Tá bom? Deixo o like de vocês aqui no vídeo, é importante para ajudar o canal. E eu encontro vocês no nosso próximo conteúdo. Tchau, gente. Fiquem com Deus.